noite, graça e paz. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez, para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo. Abra o seu coração, a sua mente, para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida nesta noite. Vamos agradecer ao Senhor. Louve ao Senhor conosco. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou. Jesus insiste. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra Jesus, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, louvor a Deus e o
Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Seja com você que hoje está aí participando desse culto. Seja com você que talvez não é membro da Primeira Igreja Batista do bairro Eldorado, mas que tem a oportunidade de estar aqui conosco. A todos vocês, nós saudamos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus e que vocês sejam ricamente abençoados por meio desse momento que aqui teremos. Nós já cantamos, nós já oramos e agora nós leremos a palavra de Deus. Bom, nós temos trabalhado ao longo desse mês de agosto o tema Frutificando em Cristo. Nós chegamos hoje à nossa última e oitava qualidade moral, a nossa última virtude a ser estudada, a ser compreendida, para que assim nós não apenas tenhamos uma compreensão, mas que apliquemos essa virtude em nosso dia a dia. Até aqui nós já aprendemos muitas coisas através da carta de 2 Pedro, e o texto principal é do capítulo 1, dos versos 5 até o 7. Nós já compartilhamos sobre a fé, sobre a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade. E hoje chegamos então, para fechar esse momento, nós vamos analisar sobre o amor. Bom, o amor é a última das virtudes apresentadas em 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 5 a 7. É interessante que, se nós percebermos, não há nada a ser acrescentado a ele. Para a fé, que foi a primeira virtude que nós analisamos, foi acrescentada a virtude. A virtude e o conhecimento. O conhecimento, por sua vez, precisa ser acompanhado do domínio próprio. O domínio próprio da perseverança, a perseverança da piedade, a piedade da fraternidade, a fraternidade, por sua vez, do amor. E assim, uma virtude é acrescentada à outra. A gente foi percebendo isso ao longo do texto. Até que, enfim, nós chegamos ao amor. E o amor nada tem a ser acrescido a ele. Pelo contrário, ele apenas acrescenta, mas nada é acrescido a ele. Mas o que é o amor? E por que Pedro sim coloca ele como a última dessas virtudes? A palavra usada por Pedro para definir amor é a palavra que nós encontramos em outros textos bíblicos aqui no Novo Testamento, a palavra grega agape. Esse amor é único e incondicional em Deus. Ele é um amor único e incondicional de Deus. E nós nos deparamos com esse amor de Deus desde a sua maneira de criar, na sua forma de nos sustentar e também, principalmente, na sua maneira de nos salvar, ao enviar o seu único Filho, Jesus Cristo. Evidentemente, esse amor ele pode e deve ser estendido ao nosso irmão. Por isso nós falamos hoje mais cedo sobre a fraternidade. Mas ele é tão abrangente que é capaz de ser estendido até mesmo aos nossos inimigos. Esse amor único e incondicional de Deus, ele nos habilita também a não apenas amarmos os nossos amigos e irmãos, mas também os nossos inimigos. Bom, antes de nós entrarmos no texto principal de hoje, eu gostaria de fazer algumas considerações acerca do amor, à luz do que a Bíblia tem a nos orientar. Então, a primeira consideração que eu queria fazer para que a gente pudesse refletir sobre o amor, o HP ou ágape, o amor é a prova de que nós somos discípulos de Jesus. O amor é a prova de que nós somos discípulos de Jesus. E a Bíblia dá testemunho disso quando lá em João, capítulo 13, versículo 35, Jesus diz: "Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros." Olha que interessante. Nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus não necessariamente pelo nosso conhecimento, não necessariamente pela nossa bagagem cultural, não necessariamente pela nossa idade ou tempo de igreja, mas pelo amor. É isso que Jesus fala. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Os fariseus, por exemplo, na época em que Jesus ali vive, ele demonstra que os fariseus tinham grande conhecimento. Em 1 Coríntios, Paulo mostra também o grande conhecimento que os irmãos em Corinto tinham. Mas se esse amor não fosse inicialmente trabalhado por meio, se esse conhecimento não fosse inicialmente trabalhado por meio do amor, de nada valeria.
Portanto, a prova de que somos discípulos de Jesus é o amor. Segundo ponto, o amor permanece para sempre. Paulo nos lembra, lá em 1 Coríntios 13, versículo 8, que o conhecimento passará. Ele nos lembra em 1 Coríntios 8 que, se eu uso o meu conhecimento sem amor, eu posso ser pedra de tropeço para o meu irmão, porque o conhecimento incha, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8, versículo 1. E Paulo nos lembra, lá em 1 Coríntios 13, que permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor, mas que a maior delas é o amor. O amor é o que permanece, pois é o que sempre existiu, desde o início, e assim continuará a existir nos céus. O amor, ele sempre existiu. Então, ele há de ter essa continuidade, mesmo quando nós estivermos lá no céu. Outra consideração acerca do amor. O amor não é a satisfação ilimitada dos nossos desejos e vontades. Uma satisfação ilimitada dos nossos desejos e vontades pode nos conduzir ao que nós chamamos de libertinagem. É importante lembrar que não é a resposta a todas as nossas vontades e desejos que nos torna alguém que ama de verdade. E é por essa razão que, hoje em dia, nós confundimos muito o amor com o ato sexual, propriamente dito, ou com paixões. Como se o amor fosse apenas isso, como se o amor fosse apenas o ato sexual, ou apenas aquela aventura do se apaixonar pela primeira vez, do se apaixonar novamente. Se o amor é condicionado apenas a essas oscilações do nosso coração, e aqui dizendo respeito principalmente aos nossos sentimentos, então nós nunca criaremos um vínculo, nunca criaremos raiz, porque o nosso coração tem sempre os sentimentos dentro dele variando. Então os sentimentos eles oscilam muito. Então se nós confundirmos amor com aquilo que nós sentimos, isso pode ser muito perigoso, porque podemos em algum momento sentir algo, mas em outro momento não sentirmos mais. Isso significa que o amor acabou, que ele nunca existiu. É importante tomar cuidado quanto a isso. Amor não é libertinagem, porque a correta forma de amar está totalmente ligada à vontade de Deus. Jesus mesmo disse isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. E aqui eu queria ilustrar acerca desse tópico, porque nós temos vários danos de confundir o amor com a satisfação dos nossos desejos e vontades. Por exemplo, nós podemos usar as pessoas até que elas nos satisfaçam, até que elas sejam úteis em preencher nossas vontades. Nós podemos justificar a violência, uma atitude de ciúme. Justificamos separações, divórcio, quando não nos sentimos mais atraídos por aquela pessoa que antes nos atraía e que fez o nosso coração queimar lá atrás. Então, se esse sentimento não volta mais, então a gente pensa, eu não amo mais, então é hora de me separar, é hora de me distanciar. E talvez um outro ponto muito complicado é o ato das próprias traições. Muitas traições são justificadas por conta disso. Eu não tinha mais afeição, gerei um certo afeto por outra pessoa de outra maneira, e então justificando uma atitude errada de traição. Então são apenas alguns exemplos para que a gente possa perceber como essa satisfação de forma indiscriminada dos nossos desejos e vontades podem nos impedir de desfrutar o que de fato significa o amor. Aqui eu queria fazer uma citação do pastor John Stott. Ele diz assim: o amor se preocupa com o mais elevado bem-estar do ser amado. E nosso mais alto bem-estar humano é encontrado na obediência à lei e ao propósito de Deus, não em revoltar-se contra eles. Por isso é perigoso nós justificarmos dizendo que toda forma de amor é válida, se tratando da nossa parte enquanto cristãos. O amor que é válido é o amor que flui do próprio Deus. Portanto, se ele flui do próprio Deus, há uma maneira de expressar esse amor. É a maneira pela qual Deus estabelece, conforme a lei dele nos apresenta. Bom, a gente corre o risco de cair na libertinagem, mas também tem um outro extremo, que é o legalismo. A Bíblia nos convida a sermos livres, andarmos em liberdade, mas não podemos ceder à libertinagem e nem mesmo ao legalismo. O legalismo ele busca cumprir a lei, mas ele
nessa busca por cumprir a lei, ele se encharca de tradições humanas e tentativas humanas de cumprir a lei. Isso gera certa opressão para aqueles que não conseguem fazer isso. Os fariseus faziam isso muito com as pessoas na época deles e Jesus os criticava por conta disso. Qual que é o problema desse legalismo na tentativa de expressar o amor? O problema é que nós passamos a viver uma vida de aparência, como os próprios fariseus, os sepulcros caiados, como Jesus os descreve. O legalismo nos afasta da verdade. E sem verdade, não existe amor. Se a gente faz apenas uma criação desse amor aparente, externa, não há amor, porque o amor ele flui também da verdade. O legalismo ele nos impede de desfrutar dessa verdade. O quinto ponto que eu queria destacar é que o amor é o cumprimento da lei. Romanos 13, 10 e Gálatas 5, 14 nos fala sobre isso. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Como o amor nos faz cumprir a lei? Se nós formos analisar os 10 mandamentos, nós vamos perceber que os 4 primeiros mandamentos, eles dizem respeito à nossa tratativa diante de Deus, e os 6 últimos mandamentos nos fazem refletir sobre a nossa tratativa diante do próximo. Então, o primeiro mandamento dizendo, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem, não se curvará a essas imagens, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de descanso para santificá-lo. Esses 4 primeiros mandamentos dizem respeito à nossa tratativa diante de Deus, esse amor que nós devemos dar ao nosso Deus. Os 6 últimos, dizendo, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás, diz respeito a essa nossa relação com o nosso próximo, o nosso amor para com o próximo. Portanto, se nós nos dedicarmos ao amor, nós conseguiremos cumprir a lei. Por isso o amor ele não é a substituição da lei de Deus, nem a anulação dela. Ele é o caminho pelo qual a lei é cumprida. Por essa razão, quando nós vivemos em amor, nós cumprimos a lei. Bom, essas 5 considerações foram importantes para que nós pudéssemos refletir sobre alguns riscos e perigos que a gente encontra na definição do amor e também para que entendamos a importância do que é o amor para as nossas vidas, para a nossa caminhada enquanto cristãos. Entrando no texto principal de hoje, para nos guiar acerca desse caminho de compreensão sobre frutificar em Cristo, e agora especialmente por meio da virtude do amor, nós vamos usar o texto de Colossenses, capítulo 3, os versos 12 a 17. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias nesse texto. E o motivo de nós usarmos Colossenses é porque ali a gente encontra a palavra ágape, né, nesse sentido do amor incondicional que vem de Deus, e a necessidade de nós expressarmos esse amor para com o nosso Deus e para com o nosso próximo. E o segundo motivo de usar Colossenses é que no capítulo 3, Paulo ele está preocupado em descrever, de forma mais específica, instruções para a vida cristã. Uma preocupação também que é muito presente na carta de 2 Pedro. Como nós, enquanto cristãos, podemos viver? Apenas expressarmos a fé ou devemos também... apenas conhecer a fé ou expressar essa fé com as nossas ações, palavras, mente e coração. Bom, o texto assim nos diz em Colossenses capítulo 3, dos versos 12 a 17. Minha versão é a Nova Versão Internacional, a versão que eu vou ler aqui com os irmãos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e oramos para que
o Senhor fale aos nossos corações. Nos ilumine nesse momento, Deus, para que assim, Pai, seja a Tua voz a ser ouvida e não apenas, Pai, possamos assimilar, Deus, a Tua voz, mas que ela possa nos transformar, Deus, nos levando a sermos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, como esse texto de Colossenses nos ensina a frutificar através do amor? Bom, por meio do texto de Colossenses, o primeiro ponto a ser destacado no que se refere a frutificar através do amor é que nós precisamos aceitar o amor de Deus. Nós precisamos aceitar o amor de Deus. Esse é o primeiro ponto, e eu digo aceitar, eu uso a palavra aceitar, porque entender pode não ser tão possível, mas precisamos aceitar. Paulo nos lembra no versículo 12 do capítulo 3 que somos um povo escolhido e amado. E é a partir desse conhecimento de termos sido escolhidos e amados é que nos revestimos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, conforme Paulo aqui nos descreve. É a compreensão do que Deus pensa e faz a nosso respeito que nos leva a dar frutos de amor, frutos em nome da vontade dele. Porque eu sou paciente, por que eu devo agir com humildade, bondade, mansidão? Porque Deus agiu assim em meu favor, Ele agiu assim em nosso favor. Ele fez isso não porque eu tenha feito antes algo por Ele. Ele fez porque escolheu nos amar. Talvez seja essa uma das principais perguntas que nós fazemos, ou já ainda continuamos a fazer, ou já fizemos em algum momento da vida. Por que, Deus, o Senhor me ama? Por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor faz isso apesar das coisas que eu falho em ser? Aceitar o amor de Deus é o ponto de partida para que assim nós consigamos dar frutos de amor. Porque a não aceitação desse amor pode nos levar a agirmos de forma confusa em relação à nossa expressão de amor para com o nosso próximo. Paulo continua nos lembrando desse ato de Deus por meio do versículo 13. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Os irmãos já pararam para pensar qual é o preço do amor? Quem paga o preço do amor? Se nós pararmos para pensar, o preço do amor é a vida de quem ama. O preço do amor é a vida de quem ama. Aquele que está sendo amado, ele não pagou nada para receber o amor. Quem pagou o preço foi quem decidiu amar. Por isso o amor está ligado a uma escolha. Foi Deus que pagou esse preço. E Ele pagou esse preço enviando o seu único filho. Por isso Romanos 5,8 nos fala sobre isso. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, tendo Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos feito nada para mudar essa condição. Aliás, nós nem podíamos. Mas ainda que pudéssemos, o texto nos fala que Deus, Ele manifesta, Ele se antecipa, Ele toma a iniciativa, Ele escolhe nos amar, Ele paga o preço. Quem paga o preço do amor é a pessoa que ama. E qual que é o motivo dessa reflexão, meus irmãos? É porque em nossa caminhada a gente pode correr o risco de tentar pagar para ter o amor de Deus. E além de pagar, de pedir para que tentar encontrar uma maneira de pagar esse amor de Deus de forma a sermos merecedores, esse é um risco de nós também refletirmos esse comportamento com as pessoas e exigirmos que as pessoas ao nosso redor paguem para receber o amor que vem de nós. Se assim nós fizermos, nós não estaremos amando. Elas nada têm a pagar. Nós é que pagamos. Então, a escolha de amar o nosso cônjuge, a escolha de amar o nosso irmão, a escolha de amar o nosso inimigo, o nosso chefe, as pessoas que estão perto de nós, aquele que nos ofendeu, quem paga o preço somos nós. Isso é muito complicado. Porque vivemos numa sociedade em que a gente não quer sair perdendo. Uma sociedade em que, se você levar desaforo para casa, você é fraco. Você é uma pessoa desatenta. E é interessante nós nos atentarmos a isso, porque o preço pago por Deus foi a própria vida de Jesus. Esse foi o preço pago por Ele. E quando Ele nos convida a amar as pessoas, nós precisamos entender sobre isso. É nós que pagamos esse preço, sem exigir que as pessoas necessariamente paguem algo por isso.
É claro que nessa nossa tentativa de amarmos, nós esperamos sim que as pessoas sejam transformadas. Por isso Deus ele nos disciplina, conforme Hebreus vai nos falar. Por isso Deus, quando nós pecamos, ele traz as consequências do pecado. Mas antes dessas coisas acontecerem, Deus escolhe nos amar. Então nós podemos amar sim e esperar que as pessoas mudem, mas não é necessariamente a mudança das pessoas que deve fazer com que o nosso amor seja derramado sobre elas, porque não foi assim que Deus fez conosco. Aceitar que nós somos amados é o ponto principal para que nós consigamos também amar as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o primeiro ponto para que a gente possa perceber. O amor transforma, o amor disciplina, o amor age em justiça, o amor nos conduz até Deus. Por isso, essa expectativa do amor, ela ainda assim é acompanhada de uma transformação. Mas antes dessa transformação acontecer, já temos então a escolha, já devemos ter a escolha de amar. Bom, como nós podemos frutificar através do amor? O segundo ponto a ser destacado é que nós frutificamos quando o amor é o elo que conecta as nossas ações. Perceba no versículo 14 o que Paulo nos diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Como nós já falamos em 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 7, o apóstolo Pedro ele encerra a série de virtudes por meio do amor. Nada é acrescentado a ele, ao amor. Na verdade, o amor acrescenta a todas as outras virtudes. E nós podemos imaginar essa série de virtudes trazidas por Pedro como um recipiente. E nesse grande recipiente ele é composto pela fé, o conhecimento, o domínio próprio, a piedade, a perseverança, a fraternidade e todas essas virtudes que Pedro ali descreve. E a tampa desse recipiente é o amor. É a tampa que está ali envolvendo todas as coisas que contém dentro, que tem naquele conteúdo. Então, para ter acesso a qualquer virtude, eu primeiro preciso passar pelo amor. Essa tampa. Eu passo por essa tampa que é o amor, que fecha, que engloba tudo, que nos une. É Ele o responsável para que essas coisas fiquem unidas, coesas. Então, o amor é esse elo perfeito. Isso é tão sério, meus irmãos, porque quando nós lemos sobre o amor e que a ausência dele é extremamente danosa a nós enquanto cristãos, nós podemos ser conduzidos novamente a Paulo. E aqui é o que ele descreve lá em 1 Coríntios. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 13, ele diz que o amor, os dons, sem o amor, eles são insignificantes. Então, nada adianta eu ter dons, mas se não tiver amor, eles são insignificantes. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, de nada valeria. Sem o amor, as obras são insignificantes. Paulo fala no versículo 3 de 1 Coríntios 13, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Vemos assim a importância do amor diante de todas as coisas que nós fazemos. Antes mesmo do conhecimento, antes mesmo da fé, antes mesmo da perseverança, da piedade, é fundamental a busca por esse amor. Essa aceitação do amor que nos leva a frutificar por meio do amor, que nos leva a fazer coisas que sejam de fato significativas. Porque como Paulo aqui nos diz, ainda que ele pudesse fazer diversas coisas, se não tivesse amor, de nada valeria. Terceiro ponto, como podemos frutificar através do amor? Haja com amor, mesmo que você ainda não sinta o amor. Haja com amor, mesmo que você ainda não sinta o amor. Vamos para o último versículo que nós lemos, o versículo 17. O texto diz assim, Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Façam-no em nome do Senhor Jesus. O que é agir em nome de alguém? Essa expressão ela aparece em outros momentos da Bíblia. Tudo que pedirdes em meu nome,
façam-no em nome do Senhor Jesus. O que é agir em nome de Deus? O que é agir em nome de Jesus? Quando nós agimos em nome de alguém, nós agimos como se da maneira como aquela pessoa agiria. É como se aquela pessoa estivesse agindo. Nós representamos aquela pessoa, mesmo que não sejamos literalmente aquela pessoa. Mas agindo em nome dela, nós estamos agindo como ela agiria. Obviamente, para que nós ajamos como alguém, é importante nós conhecermos essa pessoa e aquilo que ela pede para que façamos. Esse é um ponto muito importante a ser destacado. A Bíblia nos apresenta lá em 2 Coríntios 5:20 que nós somos embaixadores de Cristo. Nossa primeira missão, portanto, é representar, é agir como se nós fôssemos Jesus. Agir mesmo antes de ser completamente. E aqui eu queria ilustrar, porque pode parecer algo confuso tudo isso que está sendo falado, mas se nós pararmos para pensar, a gente faz isso mais do que a gente imagina. E essa atitude de agir, mesmo antes de ser plenamente, ela está bem presente na nossa vida. Eu quero ilustrar com uma situação da minha infância. Quando eu era pequeno, eu me vestia com as roupas do meu pai. E tem uma ocasião especial, tem até uma foto bem legal, eu gosto muito dessa foto, uma foto em que eu peguei o terno do meu pai e eu coloquei o terno do meu pai. E os irmãos podem imaginar, eu era bem pequeno, então ficou bem desproporcional, né? A manga bem maior do que o meu braço, o sapato, cabiam 3 pés meus dentro daquele sapato. Então, eu me vesti como meu pai para representar o meu pai e representar um adulto. Observação, eu não era um adulto, mas as minhas ações iniciais me levaram aos poucos a ter os sentimentos de uma pessoa que cresce, um adulto. Veja só, eu me vesti como se, embora eu não fosse plenamente, mas essa imitação anterior fez com que aos poucos eu começasse a incorporar alguns comportamentos, alguns sentimentos relacionados àquilo que eu estava imitando. Nós fazemos isso mais do que a gente imagina. Antes, talvez, de você exercer a profissão que você exerce hoje, talvez você fingia ou imitava uma pessoa, melhor dizendo, imitava uma pessoa que tinha a profissão que hoje você tem. Talvez um jogador de futebol fazia isso antes de se tornar o jogador que hoje ele é, um médico, um professor. Nós imitamos essas pessoas, imitamos alguns comportamentos, nós agimos de maneira a imitar, ainda que não sejamos plenamente. Então isso está mais presente em nossas vidas do que a gente pode imaginar. Nós fazemos isso antes mesmo de sermos. Agimos antes de experimentarmos a plenitude. Aqui eu queria ilustrar, aplicando a esse ponto do amor, porque nós somos chamados a amar como o próprio Cristo amou. E que eu quero ilustrar com uma citação do C.S. Lewis. Ele diz assim: não perca seu tempo se preocupando se você ama o seu vizinho. Haja como se o fizesse. Assim que fazemos isso, descobrimos um dos grandes segredos. Quando você começa a se comportar como se amasse alguém, vai acabar amando mesmo. E o contrário também é verdade. Quantas pessoas nós passamos a desgostar ainda mais, simplesmente porque nós fomos ensinados a agir de maneira errada com ela, mesmo sem as conhecermos. Então, a nossa ação errada para com alguém pode fazer com que nós tenhamos cada vez mais um desgosto por essa pessoa. E a gente se afaste cada vez mais. Mas se nós tivermos ações de amor, sentimentos de amor podem ser gerados. Nós fomos chamados inicialmente para fazer, antes de sentir plenamente aquilo que haveria de acontecer. Tudo isso é muito importante porque Jesus disse em João capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Essa é a nossa missão. Jesus deixa essa missão pouco antes de ser crucificado. Essa é a nossa missão enquanto discípulos, agir como se, até que sejamos de fato conforme a imagem de Jesus Cristo. E a Bíblia dá testemunho disso, lá em 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é.
É. Mas o convite que a Bíblia nos faz é para que a gente haja. Por isso, amor não pode ser limitado a um sentimento. Não pode ser limitado a uma simples afeição, a um simples desejo, uma disposição de gostar de alguém. Não, está para além disso. É uma escolha que nós fazemos. Uma escolha que nós fazemos pela fé. Porque nós escolhemos amar na expectativa de que Deus possa trabalhar em nós o amor que Ele nos dirige, esse amor com que nós somos alcançados, que esse amor também possa alcançar as outras pessoas. Então, a atitude do amor, ela também é pautada na fé. Então, é muito importante nós nos atentarmos a isso, ainda que não sejamos, ainda que não consigamos plenamente como Cristo. O convite da Bíblia é para que a gente tente, ainda assim. A Bíblia não nos isenta de tentarmos, ela não tira essa responsabilidade, pelo contrário. Cristo deixou um novo mandamento. Amem uns aos outros, como eu vos amei. Bom, meus irmãos, aqui eu quis trazer algumas considerações acerca do frutificar em Cristo e como nós podemos trazer isso para a nossa realidade, entendendo que nós somos aceitos por Deus e amados por Ele, aceitando que o amor é o elo perfeito. O amor precisa ser esse embasamento ante todas as coisas que precisamos fazer, todas as coisas, tudo que fizermos, a repreensão, um elogio, a correção, a disciplina, tudo que fizermos precisa ter como ponto de partida o amor. E esse último ponto, agir antes de sentir plenamente, é um convite que a Bíblia nos faz. Eu queria concluir essa mensagem relendo o texto que nós já lemos em algumas ocasiões aqui nesse tempo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 8. Pedro diz assim: porque se em vós houver estas coisas, e com abundância elas não vos deixarão estéreis e nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Estas coisas, eu vou reler colocando as coisas que Pedro nos ensinou ao longo desse tempo. Porque se em vós houver essas coisas, a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, e com abundância, essas virtudes estiverem presentes e com abundância crescendo, elas não nos deixarão estéreis e nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas coisas precisam crescer, meus irmãos, ainda que lá fora elas estejam diminuindo, ainda que lá fora elas estejam quase extintas. Mas nós, como igreja, o corpo de Cristo, essa igreja que é uma comunidade terapêutica, que transmite esse amor, que transmite essa verdade, essas virtudes precisam crescer em nós. Nesse aspecto, nós somos igreja como um organismo. Nós não podemos nos esquecer de que nós somos um organismo. Às vezes a gente se depara muito com a situação de igreja como organização. E a gente se engessa, mas um organismo está ligado à vida. Por isso Paulo nos compara a uma lavoura. Lavoura tem vida. E se temos vida, nós crescemos e nós compartilhamos vida. Um organismo compartilha vida, gera vida. Assim nós seremos um povo que é capaz de receber aqueles que têm vivido em condições de morte. Aqueles que têm vivido em condições de morte lá fora, mas aqueles que têm vivido em condições de morte aqui também. Que sejamos uma igreja que é capaz de receber essas pessoas, mas que também aprenda a cuidar dos que aqui estão, que frutifiquemos na vida uns dos outros, para que isso seja tão abundante aqui, tão rico em nosso meio, que as pessoas que aqui chegarem sejam capazes de experimentar isso, e também serem ricamente transformadas. Como está a sua vida enquanto membro do corpo de Cristo? Enquanto igreja? Nós temos vivido uma vida ocupada, mas estéril e infrutífera? Nós já falamos isso anteriormente, não podemos confundir as nossas ocupações com frutificação, com abundância de frutos na vida de outras pessoas e até mesmo em nossas vidas, que nós não confundamos isso. O que Pedro nos convida é refletir sobre o caráter do próprio Cristo
e nós temos nos parecido mais com Ele na medida em que o tempo passa, na medida em que crescemos como igreja. Essas são algumas reflexões, e mais do que reflexões, que reflexão traz essa ideia de que apenas a gente pensa e trabalha na nossa cabeça, mas mais do que reflexões, são pontos para que a gente possa ser de fato transformado e crescer como igreja, crescer como corpo, ajudando uns aos outros. Eu gostaria de orar com os irmãos, mais uma vez, agradecendo a Deus e pedindo para que Ele nos ajude ao longo desse tempo e desses novos desafios que teremos. Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos permite ter conhecimento da Tua Palavra e a Tua Palavra nos instrui, Deus, a como devemos agir. Nós clamamos pela Tua graça para que, cientes da maneira como devemos agir, o Senhor traga esses frutos em nós. Ó Pai, não queremos de maneira alguma pensar que nós não precisamos do Senhor para que essas virtudes elas se tornem cada vez mais visíveis em nossas vidas. Não, Senhor. Nós carecemos da Tua graça. Portanto, a nossa oração é que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Pai, para que possamos frutificar e ajudarmos uns aos outros também nessa caminhada. Frutificarmos em nosso trabalho, frutificarmos em nossas famílias, frutificarmos, Deus, no ponto de ônibus, frutificarmos, Deus, jogando futebol, frutificarmos, Deus, assistindo televisão. Pai, tudo quanto fizermos, Pai, que façamos em nome de Jesus, como o próprio Senhor Jesus faria. Então nos ajude, Deus, a conhecermos mais a Cristo, a conhecermos mais o que a Bíblia nos ensina, Pai, para que assim nós não fiquemos perdidos, não tentemos assumir identidades que não são nossas, Deus, porque o Senhor nos comprou. O Senhor nos comprou e agora nós pertencemos a Ti, Pai. Então nos ajude a vivermos como alguém que pertence a Ti e não como alguém que pertence às amarras desse mundo, Deus. Obrigado por esse tempo de trabalho, de mensagem, Deus, na segunda carta de Pedro. Obrigado, Deus, por tudo que a gente pôde aprender aqui. Nos ajude, Pai, a frutificar por meio de todos esses ensinamentos, Pai, através da fé, da virtude, do conhecimento, da perseverança, do domínio próprio, Deus, da piedade, da fraternidade, do amor, Deus. Ajuda-nos, Deus, a frutificar através de tudo isso. Que o Senhor receba essa oração e continue nos ajudando como primeira igreja batista do bairro Adorado, Deus, para que assim a gente possa crescer, Pai, para que assim a gente possa estar mais conectado contigo. E cada um, Pai, dos teus filhos, dos teus servos, Pai, que se fazem presentes, Pai, participando desse culto, ainda que não sejam aqui, Pai, da nossa igreja, Pai, mas que pertencem à igreja de Jesus Cristo, que eles frutifiquem onde quer que estejam, Pai, que lá possam ser luz, possam sinalizar do teu reino, Pai, para a honra e glória do teu nome. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Foi um prazer participar desse momento, cultuar a Deus com os irmãos por meio desse tempo frutificando em Cristo e que juntos como igreja nós possamos dar esses frutos que a Bíblia nos ensinou e que devemos ter. Boa noite e boa semana.